Mas quando a gente vê esse público aqui, a gente se alegra com o cuidado do Senhor sobre a vida de vocês. Eu estava olhando aqui os rostinhos de cada um, estou vendo poucos rostos desconhecidos. A maioria aqui é de gente da igreja, e isso nos alegra. A gente queria ter essa dimensão, até para os projetos futuros. E a gente acalma e tranquiliza o coração vendo que Deus é que está na frente dessa obra. Eu queria ler para vocês um texto que é o texto que marca a minha vida com a igreja. Ano que vem eu estou completando 10 anos como pastor dessa igreja. Para mim é um privilégio ver tudo que Deus construiu. Quando eu olho para o pessoal aqui mais antigo que está conosco, desde aquela época até hoje, eu acho que todos eles têm um coração de gratidão por esse momento. Efésios capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, eu queria tirar algumas lições desse texto, que tem muito a ver com as lutas que o apóstolo Paulo passava e com o desejo do coração dele para a igreja do Senhor. E quanto a igreja, ela precisa perceber a dimensão que ela tem na cidade, na comunidade. E Efésios 3, Paulo está falando sobre a igreja, a partir do verso 8, eu queria ler com vocês. Efésios 3, 8, diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ou seja, Paulo estava preso e ele estava dizendo, olha, portanto, peço-lhes que não desanimem. E aí ele entra num texto que marca muito a minha vida e a minha relação com esta igreja. Por esta razão, algumas versões diz, no verso 14, por esta causa, ajoelho-me diante do Pai. Por esta razão, Igreja Batista Zona Sul. Há quase 10 anos vou fazer como pastor, mas há quase 12 anos estou aqui. Há 12 anos eu tenho me ajoelhado diante de Deus o Pai. Paulo está dizendo, por vocês, igreja de Efésio, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam plenamente cheios de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Queridos irmãos, 3 lições básicas que eu queria tirar daqui. A primeira, eu queria que vocês compreendessem que a igreja de Jesus é uma família. Há alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer o pastor Joel, da primeira igreja batista do Recife.
e que ele sempre falava para aquela igreja, e aquele pastor ajudou muito a minha vida, a minha formação, no meu casamento, muito jovem, recém-casado, vida praticamente destruída. E pastor Joel me ensinou que igreja é lugar de cura, igreja é hospital, porque igreja é família. E ele sempre me ensinou, porque eu vivia no Rio Grande do Norte, e eu cresci aqui no Rio Grande do Norte, no meio evangélico aqui, ensinando que pastor tem que ficar saindo de igreja para outra, porque quando ele não está satisfeito, quando a igreja não está satisfeita, tem que ficar saindo. E o pastor Joel me ensinou o contrário, disse que toda família saudável tem crise, sofre, tem dias que a igreja não está bem, tem dias que o pastor não está bem, mas eles vão crescendo, claro que tem situações que não dá para continuar, mas eles vão aprendendo, vão se ajustando e vão crescendo. E à medida que a igreja vai crescendo saudavelmente, o pastor vai ficando saudável, a igreja vai ficando saudável, eles começam a perceber e a compreender que a igreja é uma família. Quando você tem a primeira crise no seu casamento, você sai de casa, a sociedade tem ensinado isso, mas isso é o correto fazer? Quando o seu filho trela com você, você sai de casa ou você põe ele para fora de casa, a sociedade tem dito, tudo é descartável, mas você tem feito isso? E por que na igreja a gente tem que estar rompendo o tempo todo? Tem pastores que têm esse chamado, tem igreja que não consegue cuidar bem dos seus pastores. E uma das coisas que eu percebi muito aqui no Rio Grande do Norte, eu estou aqui há 22 anos, foi a quantidade de igreja doente e de pastores doentes que pregam o evangelho doente e que continua adoecendo igrejas. E o resultado disso é que as igrejas não conseguem compreender que elas são famílias. Que privilégio é ver a igreja hoje desse jeito, mas muito mais privilégio ainda é eu sentar com você, tomar um café, é ver o seu filho nascer, é apresentar um bebê. Os irmãos sabem o quanto eu amo apresentar criança. E o meu sonho era apresentar 50 bebês de uma vez só na igreja. Então, mulheres que estão no período bom de ter filho, então, engravidem. Amém? Ouçam a voz do profeta. Recebam, né, irmã? Niele, tenha trigêmeos. Não é, pastor Paulo? Paulo recebeu ali. Ó. Então, assim, o quanto é maravilhoso você ver os filhos crescendo, daqui a pouco apresentar, daqui a pouco seu filho está noivando, daqui a pouco está casando, daqui a pouco você é avô, e a gente está vendo isso, esse movimento de Deus das famílias crescendo, as famílias desenvolvendo, sendo discipuladas, sendo cuidadas. Paulo está desejando isso para a igreja de Éfeso. Está dizendo que essa igreja, ela manifesta a glória de Deus porque ela vive em unidade, porque ela vive como família. É interessante que o verso 10 diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ao qual a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. A ideia na multiforme graça, no multiforme dons, nas diferenças, Deus manifesta a sua glória para a cidade, para o mundo, como um teatro. E Deus se manifesta para todos. As luzes da ribalta são acesas para que Deus seja manifesto através da igreja família. Nós precisamos entender que a igreja é como uma família e eu preciso assumir que eu faço parte dessa família. Então eu louvo a Deus por essa convocação que a gente fez para você estar aqui hoje e você veio. A minha oração quando trata sobre família, sobre igreja, sobre manifestar a graça de Deus e continuar manifestando a graça de Deus para a cidade de Natal e de Parnamirim, é que você diga assim: eu faço parte dessa igreja de fato e de verdade. Não seja apenas de boca. Que 2020
em termos de igreja ser família, que você fazer parte da família Zona Sul não seja apenas de boca, que você arregace as mãos e diga assim: eu não quero ser um consumista. Nós pregamos uma série de mensagens esse ano chamada Alinhamento, não sei quem lembra. Naquela série de mensagens nós perdemos mais de 30 membros. Mais de 30 pessoas nos procuraram e disseram: pastor, eu não quero me alinhar com a igreja. Eu não estou alinhado com essa realidade. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Seja bem ido. Seja bem ido. Mas também chegou na igreja 3 vezes, talvez mais do que essa quantidade esse ano. E que foram bem-vindos. O que eu quero dizer com isso? É que quem não ajunta, espalha. Nós precisamos entender que se fazemos parte de uma comunidade, a gente precisa abraçar essa comunidade. E aí a segunda lição que eu quero trazer. Primeiro, a igreja é uma família que manifesta a glória de Deus. Verso 10. Segundo, a igreja é uma família que não desanima a igreja é uma família que tem senso de identidade. Ela tem senso de identidade e ela ora por isso. O verso 14, Paulo diz: por esta causa, por esta razão, eu me ponho de joelhos. E Paulo literalmente faz uma oração. Ele diz que ele dobra os joelhos diante do Pai. Ele se fortalece no poder do Espírito, e ele é forjado em Cristo. Paulo diz: olha, vocês, Éfesos, vocês, Zona Sul, precisam se fortalecer no Espírito, não podem, não devem desanimar, precisam ser forjados no caráter de Cristo, precisam se ajoelhar diante do Pai, mas vocês precisam entender que são uma família e que precisam ter uma identidade. Eu tenho visto uma geração indecisa. Eu tenho visto uma geração, é por isso que eu tenho tocado sempre naquela tecla que hoje os jovens falam muito, raiz e Nutella, né? Ontem, até abrindo e fechando parênteses rápido aqui, eu fui para a comemoração do trânsito. O trânsito foi bater um futebol Nutella, mas o café da manhã foi raiz. O futebol foi Nutella porque ia começar às 8, parece, o futebol. Começou às 8h23 e terminou de 8h30. Porque os homens do trânsito da igreja não aguentaram jogar naquele campo, né? Eu cheguei para jogar, já tinham parado. Sabe assim, né? Então foi Nutella o futebol. Mas quando a gente foi para o café da manhã, tinha picado de carneiro, costela, galinha, cuscuz, macaxeira e bode. Eu disse: meu amigo, eu disse: rapaz, o negócio aqui é raiz, né? E aí, eu queria usar isso como exemplo para nós. Você precisa ser um crente batista Zona Sul raiz. Entendeu? Eu vejo uma geração indecisa, que ela não tem identidade. Eu sou de que igreja? Não, a geração de hoje é consumista de igreja. E eu não estou aqui fazendo uma propaganda para você ser aqueles doidos de igreja que ama a igreja loucamente. Não é isso que eu estou dizendo. É que você entenda que você faz parte de uma comunidade, de uma família. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou desafiando você aqui para fazer propaganda da igreja. Não é isso. Porque tem igrejas aqui e no Brasil que já até foram até bloqueadas no Instagram, porque tem competição para ver quem mais faz propaganda da igreja. Não adianta fazer propaganda da igreja e não ser discípulo de Jesus. Não adianta. Paulo diz que se ajoelha diante do Pai, fortalecido no Espírito e com caráter forjado em Cristo. Oro
para que com as suas gloriosas riquezas Ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Que você seja um discípulo da Zona Sul. Antes de ser discípulo da Zona Sul, você seja um discípulo de Cristo, imite a Cristo, e que a nossa igreja tenha vários homens e mulheres que tenham coragem de bater no peito, como o apóstolo Paulo, e diga assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos, e aqui eu falo com o coração tranquilo para a igreja, porque talvez esse ano eu tive muitos problemas nessa área. A igreja Zona Sul é light, porque o palco é preto, porque tem umas luzes lá, então a igreja Zona Sul é light. A igreja Zona Sul não é light, porque ela não é empresa de lâmpada de luz, não. Ela pode ser light porque ela é luz, porque ela tem a luz de Jesus. E a luz de Jesus revela as trevas que há no nosso coração. Então, para com esse argumentozinho de que a nossa igreja é a igreja da modazinha, e de que eu tenho uma vida toda depravadinha, sem compromisso com Deus, sem dar testemunho de discípulo de Jesus, sem assumir um compromisso de santificação, de dependência de Deus na minha vida, na minha história, na minha família, no meu trabalho, e achar que está tudo bem porque a Zona Sul é a igreja da moda. Nós não queremos, e eu não fui chamado para ser pastor da igreja da moda. Igreja da moda tem várias na nossa cidade. Se quiser ir, a porta está aberta. Mas se você quiser estar conosco, para de ser multidão e aprenda a ser discípulo. Faça parte da família, entendendo que você foi chamado a ter senso de identidade. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa eu quero ter o coração forjado em Cristo. Por esta causa, pela igreja de Jesus, eu quero ser revestido, fortalecido no poder do Espírito. Porque eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma igreja, eu tenho identidade. Para de viver nesse mundo de sonhos e de fantasias e vem para o mundo real. O mundo real é o mundo do uns aos outros. É o mundo de cuidar uns dos outros. É o mundo de chorar uns pelos outros. Nós acabamos de orar aqui por Luciana. Eu fiquei impactado com todo esse 1 ano e 8 meses, ela me contando esses dias, a gente conversando, a quantidade de pessoas que estiveram com Luciana no hospital, em casa, pessoas que revezavam o horário para ir lá dar banho no Jonatas, ela com as costas doendo já. Deus é tão bom que usou onde ela trabalhava para trabalhar um horário menor, para que ela pudesse voltar para casa para cuidar do esposo. As pessoas cuidando umas das outras, amando umas às outras, vivendo para a glória de Deus, entendendo o que fazia, que igreja não é descartável. Que sociedade não é descartável, que pessoas não são descartáveis. Você tem senso de identidade? Você entende que essa igreja é uma família? E por último, a igreja é uma família que não desanima frente aos obstáculos. Versos 13, diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que estava preso, que sofria, que por mais que tivesse sofrimento na sua vida, e por mais que nós aqui, muitas vezes nós soframos como os líderes, como pessoas que estão à frente da batalha, a minha palavra para a igreja é: não desanime. O Senhor da obra está na frente da obra. Domingo passado eu preguei
pare de lutar. Muitas vezes nós entramos em batalhas que Deus não nos chamou para lutar. Muitas vezes nós entramos em brigas que Deus não nos chamou para brigar. Mas se tem uma coisa que Deus nos chamou para fazer, foi entender que o Senhor dos Exércitos está na frente da batalha. E é Ele que nós vamos seguir. E é olhando para Ele que nós não vamos desanimar. O Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ele era almirante. E numa luta contra os belgas, contra os belgas não, a favor dos belgas, contra os alemães, ele foi lá para ajudar os belgas para tentar não permitir que o local fosse invadido, um determinado local, e os belgas disseram assim: cadê Churchill? Os oficiais da Inglaterra: cadê Churchill? Cadê o almirante? Ele é o nosso líder. E aí o pessoal disse: ele está lá na frente, ele está no campo de batalha. Ele foi para a frente da batalha porque os soldados estavam desanimados. E ele foi tido como um louco, porque ele foi contra o seu almirantado, foi contra o almirantado belga. Não queriam aceitar, mas ele foi para o campo de batalha para mostrar às pessoas que ele estava na frente. Talvez muitos que estão aqui estão desanimando da caminhada cristã. Talvez muitos que estão aqui estão desanimando porque tem crises na família, porque tem crise com liderança, porque tem crise no trabalho, porque tem crise com um parente, porque tem as tribulações da vida financeira, econômicas, políticas, porque de repente tem situações que você não esperava e foi uma notícia que você não queria ouvir. E o apóstolo Paulo diz: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações. Paulo tinha uma profunda convicção de que quem estava na frente da batalha era o Senhor. Talvez eu e você precisemos ter essa convicção de que Deus não abandonou sua igreja, não abandonou sua vida, e Ele está convidando para você em família resistir bravamente, porque Ele está na frente da batalha. Se Ele disser para você: levante e lute, lute. Se Ele disser para você: pare de lutar, pare, porque Ele está à frente. O que eu quero que vocês compreendam é que nós não podemos desanimar como igreja. Igreja Batista Zona Sul, 24 anos, igreja nova, idade nova. Natal da igreja começando em família. A igreja Paulo está apresentando como uma família. 2020 batendo as portas. Essa semana eu ouvi alguém que colocou no Instagram, eu ri pra caramba. Disse, é mais ou menos assim: o ruim agora é que quando chegar dia 31 de dezembro, que a gente estiver comemorando Shao 2019, aí mudar o calendário e o calendário fizer assim, vai ser 2019S. Se não chegar 2020, porque tem gente que está frustrado com 2019, que quer que ele acabe ontem. Aí já pensou no dia 31 de dezembro, Deus muda o calendário e diz assim: seja bem-vindo 2019S. Acho que vai ter tanta gente tendo infarto no dia 31 de dezembro. Mas deixa eu dizer para você, 2019 está difícil, está arrochado, mas Deus está no controle dele. Não desanime, não desanime. Que 2020 seja bênção na sua vida. E que você seja bênção em 2020 na vida de alguém e na vida da igreja. Assuma o compromisso de fazer parte dessa igreja, dessa família.